Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Nesse vídeo nós vamos falar da análise contábil da empresa Azul, a empresa de aviação Azul, né? A ideia aqui não é fazer indicação, não é falar de valuation, não é questão de falar de mercado da aviação, mas sim fazer uma análise aqui dos demonstrativos contábeis, do balanço patrimonial e do demonstrativo do resultado do exercício para verificar como que está a saúde financeira através desses demonstrativos. Bom, eu esbocei todos graficamente, começando aqui pelo balanço patrimonial. Bom, a gente tem aqui em azul o ativo total, que são todos os seus bens e direitos, que é a parte positiva do balanço patrimonial. Tem um passivo total, que está aqui representado pela linha laranja, que são as obrigações que a empresa tem com terceiros, ou seja, tudo que ela tem a pagar. E o patrimônio líquido, que é o capital investido pelos sócios e acionistas, o famoso capital próprio. Bom, a gente consegue analisar já batendo o olho, a gente consegue verificar que o passivo às obrigações que a empresa tem com terceiros é muito alta, superando até o volume financeiro do ativo total. E o patrimônio líquido aqui abaixo desse patamar daqui, ó, que é o patamar negativo, ou seja, os recursos que foram aplicados pelos sócios e acionistas no início do investimento foram corroídos pelas dívidas. E as dívidas estão superando o volume financeiro de ativos, ou seja, o que a empresa tem de dívida hoje supera o que ela tem de bens e direitos a receber. Mesmo a empresa vendendo todos os seus ativos, hoje ela não conseguiria honrar os seus compromissos com terceiros. Isso daqui para a questão de visualização de um balanço patrimonial é negativíssimo, né? Ou seja, a empresa que ela está na mão olhando, analisando o balanço patrimonial, ela está na mão dos seus credores, que mesmo se ela vender todos os seus ativos, ela não conseguiria honrar os seus compromissos, e o capital que foi investido pelos sócios e acionistas foi corroído pelas dívidas. Bom, vamos fazer uma análise, continuando aqui com o balanço patrimonial, vamos fazer uma análise aqui do ativo circulante, ou seja, os bens e direitos que a empresa tem a receber no período dentro de 12 meses. Bom, a linha azul é os caixas equivalentes da empresa. Aqui de 2017 a 2020 ela vinha no crescimento constante, e a empresa aqui teve uma captação grande de caixa aqui no ano de 2021. De aplicações financeiras veio numa queda constante aqui de 2017 a 2019, 2020 a 2021. Se manteve constante, praticamente em 2021 a empresa quase não tem capital aplicado em contas de investimento. Bom, a gente tem um contas a receber, que são as vendas que a empresa efetua no período São vendas que a empresa efetua, mas ela não recebe na hora, são as vendas a prazo, que a gente consegue verificar aqui. Deixa eu só dar uma limpadinha aqui, para ficar mais fácil a visualização aqui das minhas anotações. Bom, tá bom, já dá pra gente ter uma visualização. Bom, a gente consegue verificar que essa linha cinza vinha no volume constante, pouca variação. Isso daqui são promessas de recebimento de geração de caixa no período de curto prazo, vindo uma queda aqui em 2020 e um aumento não tão considerável aqui em 2021. Bom, vamos falar um pouquinho do passivo, que são as dívidas que a empresa tem, a pagar. Eu desmembrei aqui em dois períodos, que é o passivo circulante e o passivo não circulante. O passivo circulante são as obrigações que a empresa tem a pagar dentro de 12 meses, o famoso curto prazo. E o passivo não circulante são as obrigações que a empresa tem a pagar no período de longo prazo, ou seja, acima de 12 meses. A gente consegue verificar que praticamente o volume de curto prazo e a longo prazo estava no mesmo volume financeiro, ou seja, metade da dívida estava para ser pago dentro de 12 meses e a outra metade estava para ser paga a longo prazo. Para a questão de fluxo de caixa e análise desses demonstrativos financeiros através dos gráficos, o ideal é sempre que o maior volume financeiro de obrigações que ela tem com terceiros esteja alocado no longo prazo, porque assim a empresa tem tempo suficiente de receber dos seus clientes, gerar caixa, receber das suas contas de investimento, receber das suas contas, da sua carteira de clientes, das vendas a prazo, gerar caixa e assim honrar esses compromissos com tranquilidade. Agora, se o maior volume financeiro estiver alocado a curto prazo, há um grande problema aí, um risco da empresa não
conseguir honrar essas dívidas e virar aquela bola de neve e a empresa acabar se complicando. E a partir de 2019 a gente consegue verificar que esse volume financeiro de dívidas da empresa está conseguindo negociar e jogando para longo prazo, para ela passar por esse processo de recuperação e ela voltar aos níveis de normalidade aí no demonstrativos financeiros, voltando a ter um ativo superior em relação aos seus passivos. Bom, continuando com a análise do passivo aqui, eu peguei as duas principais contas do passivo, que são os fornecedores e os empréstimos. Os fornecedores aqui é representado pela linha azul e os empréstimos é representado pela linha laranja. A gente consegue verificar que o maior volume financeiro da empresa é em relação a empréstimos, com principal destaque aqui para 2020 e 2021. Lembrando que a empresa foi muito impactada por questão da pandemia, então ela pegou empréstimos e financiamentos para passar por essa turbulência. Praticamente aqui de 2017 e 2019, o volume assim não era tão distante em relação à representatividade dos empréstimos e financiamentos em relação a fornecedores, não era tão exorbitante assim, igual a 2020 a 2021. Lembrando que a empresa foi muito impactada com o fechamento dos aeroportos, né? Questão de turismo, então ela acabou se complicando aí, tendo que fazer captação de empréstimos e financiamentos no mercado. Só que empréstimos e financiamentos têm custo, né, que são os juros. Se a empresa não tem uma boa organização e uma boa gestão desses empréstimos, ela vai acabar se complicando. Hoje a empresa tem mais obrigações com terceiros do que ativos, ou seja, a empresa tem mais a pagar do que a receber hoje, né? Bom, continuando pela representatividade dos empréstimos e financiamentos, eu desmembrei esses empréstimos em dois períodos. A curto prazo e a longo prazo, né, o circulante e o não circulante, para verificar como que está a gestão desses empréstimos e financiamentos em relação ao período de seus pagamentos. Para a questão de fluxo de caixa, lembrando que o ideal é sempre que o maior volume financeiro esteja alocado a longo prazo, é o que a gente consegue analisar aqui. 2020 a empresa teve uma alta captação desses empréstimos e financiamentos, vem pagando, né, esses empréstimos e financiamentos, teve uma diminuição em relação ao longo prazo, a curto prazo também. A gente consegue verificar que a empresa ela tem uma certa preocupação em relação ao seu fluxo de caixa, ela está fazendo uma gestão jogando essa dívida para longo prazo. O endividamento está altíssimo, mas pelo menos assim, olhando por um aspecto positivo, entre aspas, que a empresa está jogando essa dívida a longo prazo para ela ter tempo suficiente para chegar até a margem, respirar um pouco e captar fôlego para continuar pagando essas obrigações e a empresa acabar não se complicando. Bom, agora eu tô fazendo esse vídeo aqui em janeiro de 2022. Tá tendo, por mais que tenha aí a gente está passando aí pela variante Omicron, né? E tá tendo abertura, já tem algum risco aí tá tendo um aumento aí em relação à contaminação. Mas por enquanto ainda não estão falando em relação a fechamento de aeroportos, né? Vamos verificar o que vai acontecer, porque se tiver um fechamento de aeroportos aqui novamente, e vai impactar o turismo, vai impactar a aviação, e a Azul está nesse fogo cruzado. Bom, vamos falar um pouquinho de resultado, demonstrativo do resultado do exercício, falando um pouquinho da receita líquida de vendas. A gente consegue verificar que ela vinha num volume alto, um volume constante de vendas, né? Aí em 2020 teve a questão da pandemia, teve uma pausa, um break em relação a esse aumento de vendas na empresa, mas 2021 teve um aumento não considerável assim, mas já demonstra aqui pelo menos um pingo em relação à recuperação de volume financeiro de vendas da empresa. Bom, a gente tem o resultado bruto. O resultado bruto vinha num volume de alta aqui de 2017 a 2019, teve uma queda fortíssima em 2020 por questão da pandemia. A empresa foi impactada, ficando num patamar de prejuízo. A empresa já no primeiro resultado apresentou prejuízo aí no seu demonstrativo do resultado do exercício, apresentando uma recuperação em 2021. Bom, a gente tem o EBIT. O EBIT é o lucro operacional da empresa. A gente consegue verificar aqui que ela veio numa redução de lucratividade de 2017 a 2018, teve uma recuperação forte em 2019, em 2020 aqui despencou pelo impacto da pandemia. Em 2021 ela ainda apresenta
Está ainda no patamar de prejuízo, mas apresentando aqui um sinal chegando próximo ao patamar positivo, ao patamar de lucro. Bom, aqui a gente tem o resultado financeiro. Aqui é o que a empresa ganha e perde em relação a operações financeiras. Essas operações financeiras são variação cambial, juros que ela paga de empréstimos e financiamentos, rendimentos de aplicações financeiras. De 2017 a 2018, praticamente aí o que a empresa teve de despesas anulou o volume de receitas. Ou seja, foi o mesmo volume que ela teve de receitas, foi o mesmo volume de despesas. As despesas superaram as receitas em 2019, ficando no patamar negativo. 2020 despencou pelo aumento de captação de empréstimos e financiamentos, que aí aumenta o volume de juros. 2021 apresenta uma recuperação. Bom, a gente tem um lucro e prejuízo do período, que a gente pega todas as receitas menos todas as despesas. No final a gente verifica se a empresa teve lucro ou prejuízo. A empresa tinha lucro de 2017 a 2019, mas bem pequeno, um volume bem baixo de lucratividade, mas era lucratividade, né? Vinha lucrando. 2020 teve um prejuízo fortíssimo, né? Negativíssimo aqui, e apresentando uma recuperação aqui em 2021. Vamos verificar aí os próximos resultados, verificar se a empresa vai voltar para o patamar de lucratividade. Bom, pessoal, termino a análise contábil aqui, espero que vocês tenham gostado. Quem puder estar se inscrevendo no canal já contribui demais para a continuidade do projeto. Quem quiser verificar aqui com mais detalhes, né, esse gráfico aqui, esses gráficos, o link está aqui na descrição, tá no meu blog. E eu espero aí contribuir na tomada de decisão, no estudo de vocês também. E até a próxima. Quem puder estar se inscrevendo já ajuda demais.